Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor seja convosco. Vamos para mais uma aula do bacharel em teologia, aula de número 2, de geografia e arqueologia. Hoje nós vamos começar aqui no capítulo 3 do seu material impresso e vamos ver a Bíblia e a arqueologia. Bom, visando a crescente necessidade de resposta aos críticos céticos, aqueles críticos que não creem, em Deus, na palavra, sobre o valor da historicidade, o valor histórico, o valor e a autenticidade dos registros bíblicos, bem como também oferecer aos estudiosos, teólogos e defensores, dos dois lados, os que não creem e os que creem, das Sagradas Escrituras, então importantes subsídios que corroboram os seus eventos. A arqueologia bíblica concentra-se nas descobertas e episódios a ela relacionados à Bíblia, e comprovando através de achados de sítios arqueológicos e a recuperação de artefatos que ocorreram antes e durante a sua composição da Bíblia, porque nós estamos falando de arqueologia bíblica, e não da arqueologia geral, ok? Bom, e também delimitando o espaço geográfico das chamadas terras bíblicas, demarcar onde ocorreu os eventos bíblicos, muitas vezes denominada Terra Santa. A arqueologia bíblica concentra as suas pesquisas exclusivamente nos territórios da Palestina, de Israel, Jordânia, Palestina, Israel, Jordânia, porque ali tudo era Israel antes e agora tem as áreas ocupadas da Palestina, Tem também importantes áreas do mundo na Mesopotâmia, parte no Egito, e Grécia, Itália, Macedônia, Ásia Menor, Porque lá na Palestina e Israel é a maior parte dos eventos que ocorreram nessas regiões. E depois as outras regiões também de antigas civilizações, como a área da Mesopotâmia, que é a terra natal de Abraão, de onde ele veio para a Palestina, O Egito, que com o seu sistema de construção, de irrigação, cultivo no solo, cheias do Nilo, tudo isso faz parte. O povo de Israel esteve lá também, foi, voltou, e também outras partes aí que ocorreram no Novo Testamento, na Ásia Menor, na Macedônia, por outro lado, o outro lado, o lado europeu, que aqui nós estamos no lado asiático, e também alguns eventos que não são ligados diretamente ao Novo Testamento, ao Velho Testamento, mas sim ao Novo Testamento, utilizando então as mesmas técnicas da arqueologia clássica, Então a arqueologia bíblica não difere da arqueologia clássica. A única diferença é que ela se concentra nos eventos ligados direto ou indiretamente à Bíblia, e através também de escavações, sítios arqueológicos, datação radiométrica, todo o esquema científico da ciência que é, Então a arqueologia clássica funciona do mesmo jeito, a bíblica é só que é específica para os eventos que interessam a ela, Veja que eu estou na página 36 do seu material impresso, Passando adiante, além disso, nos auxilia a compreender a Bíblia, Nos revela como era a vida nos tempos bíblicos, o que as passagens obscuras da Bíblia realmente significam, e como as narrativas históricas e os conteúdos bíblicos devem ser entendidos, corroborando também afirmações sobre numerosos reis e toda a narrativa dos patriarcas, descritos na Bíblia. Bom, alguns exemplos, a descoberta do arquivo de Ebla, no norte da Síria, nos anos 70. Tem se mostrado que os escritos bíblicos concernentes aos patriarcas são de todo viáveis. Isso coopera com o entendimento que aquele texto bíblico é real.
né, documentos escritos em tabletes de argila, né, com cerca de 2.300 anos antes de Cristo, tá? Se nós calcularmos aí mais de 2.000 depois, então temos mais de 4.000 anos aqui de história, tá? Mostra que os nomes pessoais e de lugares mencionados nos registros históricos sobre os patriarcas são genuínos, tá? O nome Canaã estava em uso em Ebla, um nome que críticos já afirmaram não ser utilizado naquela época e, portanto, incorretamente para eles, né, empregado na Bíblia. Mas aí vêm os achados e cooperam com o entendimento de que sim, existiu, e naquela época, né, porque hoje com a datação científica é possível, né, precisar ao aproximar essas datas aqui, tá? Bom, também que os hititas eram considerados como uma lenda bíblica, e até que a sua capital e registros foram encontrados também na Turquia, na Ásia Menor, tá? Muitos pensavam que as referências à grande riqueza de Salomão eram exageradas, né? E registros recuperados mostram que a riqueza na antiguidade estava concentrada como o rei, e que a prosperidade de Salomão é inteiramente possível, tá? Também já foi afirmado que nenhum rei assírio chamado Sargon, né, alguém afirmou, como está registrado em Isaías, existiu, porque não havia nenhuma referência a esse nome em outros registros. Então, o palácio de Sargon foi então descoberto em Khorsabad, tá, no Iraque, e os eventos mencionados em Isaías 20 estavam inclusive registrados nos muros desse palácio, que foi recuperado, que foi escavado, tá? Então está vendo que todos os eventos bíblicos, né, são comprovados através da história, e a arqueologia tem uma grande participação nisso, porque antigamente se contestava muito a Bíblia. Vocês viram que vários pontos aqui já foram contestados por céticos, tá? E acaba que os achados vão, né, acrescentando, são muitos, né? A gente colocou aqui uma listinha, mas são muito mais que isso aqui. Outro rei que também estava em dúvida, né, nos historiadores céticos, é o Belsazar, o Belsazar da Babilônia, que tem o nome dele escrito em Daniel 5. O último rei da Babilônia havia sido Nabonido, tá? O Nabonidos, conforme a história é registrada, né? E tabletes foram encontrados mais tarde mostrando que Belsazar era filho desse Nabonidos e era co-regente da Babilônia, tá? Porque naquele tempo o rei governava, mas ele colocava o co-regente, que era o filho, para já ir treinando ele, tá? Então era chamado de rei também normalmente, tá? E assim ele podia oferecer a Daniel, como de fato Daniel 5,16, o terceiro lugar no reino, porque o primeiro era do pai, o segundo era dele, e o terceiro foi oferecido a Daniel, tá? Se ele lesse a escrita que estava na parede lá, Daniel 5, a história da escrita, tá? E foi isso que ele ofereceu, que ele podia oferecer, o máximo que ele podia oferecer. Também temos o Código de Hammurabi, escrito cerca de 1700 anos antes de Cristo, revela em seu conjunto de leis a universalidade do pecado que afeta os homens, tendo que ser refreada com a severa aplicação da lei, tá? Mesmo que hajam muitas similaridades, bem parecido, entre o Código Hammurabi e a lei de Moisés, não existe nenhuma comprovação de que a Torá tenha a sua derivação do Código de Hammurabi, tá? Apesar de que as leis elas foram colocadas depois nos tempos de Moisés, mas muitas delas já existiam. Então ele só regulamentou, e dentro do padrão de Deus, aquilo que já tinha, tá? Então não tem fundamento nenhum para se assumir qualquer empréstimo pelos hebreus dos babilônicos. Mesmo se os dois conjuntos de leis diferem um pouco, né, na prosa, eles diferem muito no espírito, porque eles são
As leis de Moisés são adaptadas ao padrão de Deus, tá? A arqueologia bíblica ajuda a reconstruir a história e a conhecer características dos povos que estão descritos nela, além de trazer informações, né, de muita importância para que a gente possa compreender os períodos, né, para que haja compreensão desses períodos bíblicos. Além também de corroborar, né, os verossímeis, né, os verídicos, os verdadeiros relatos do Novo Testamento, né, como personagens, lugares, acontecimentos que mudaram o curso da história mundial, tá? Como o fato do nascimento de Jesus, por exemplo, o surgimento do próprio cristianismo também está dentro disso. Um olhar sobre a perspectiva das evidências arqueológicas contribui profundamente para uma melhor compreensão das verdades reveladas nas Escrituras, tá? Assegurando ao estudioso maior convicção na defesa e na propagação da sua própria fé, tá? E a pessoa tem uma segurança maior para falar que aquilo é real, tá? Já que contra fatos não existem argumentos, né? Então isso tá? Aqui está uma pedra, né, com a inscrição do alfabeto fenício, tá? Está aí no seu material impresso, antigo, né? Da antiguidade. Bom, vamos para o capítulo 4, períodos arqueológicos. Os períodos ou idades arqueológicas definem as eras mais antigas da história da humanidade. Tá? É uma forma que os estudiosos dividiram a história para facilitar a compreensão e definir as eras, tá? Apresentando evidências da passagem, do progresso do homem em diferentes momentos da sua jornada nesse mundo. Então eles são classificados pela arqueologia da seguinte forma: temos o período era paleolítico, neolítico e mesolítico, cada uma com a sua característica, como a gente vai ver. Primeiro, o paleolítico, também conhecido como idade da pedra lascada, aponta para um período mais antigo da história da humanidade, quando ainda o homem ainda usava ferramentas brutas, feitas, claro, de pedra lascada, ausente de qualquer estética, né? mas com muita eficiência, né? Para caça, para coleta de alimentos, né? Visto que eles ainda não detinham o conhecimento para produzir utensílios e aprimorar eles, né? Então eles estavam desbravando o mundo, né? Desconhecido, uma coisa diferente, tá? E por isso é chamado de período da pedra, da idade da pedra lascada. O segundo é o período neolítico. Segundo os estudiosos, foi o período mais longo da história humana, né, com mais de 2 milhões de anos de duração, conhecido como a idade da pedra polida. Outra era mais rústico, mais lascada, aqui não, já era pedra polida. Quando então o homem passou a polir as pedras, a trabalhar isso, produzindo artefatos de corte mais eficiente, mais útil no desenvolvimento da sociedade, tá? Principalmente da agricultura, né? Coisas domésticas também, né? O que de fato trouxe uma completa mudança no seu comportamento migratório, tá? Proporcionando formação de núcleos sociais, como troca de bens e de produtos, gerando os povos primitivos que mais tarde formariam as primeiras cidades-estados. O homem vivia migrando de um lugar para o outro, buscando melhores condições. E aí, com o desenvolvimento, eles foram aprendendo a se fixar na terra, plantar, colher, né, a ter uma sustentabilidade no local. E foi a partir de ter o desenvolvimento, né, o desenvolvimento em todas as áreas, né, até nisso, né, na agricultura, por exemplo, tá, irrigação, né, povos antigos aprenderam a fazer isso, e aí eles começaram a se fixar na terra e começam a aparecer as primeiras cidades, tá? Aí o exemplo, né, de pedra do período neolítico, tá? Pedra bem trabalhada. Depois o período mesolítico. Nesse período o homem desenvolveu a metalurgia, tá? Substituindo
as ferramentas toscas, feitas de madeira e de pedra, por instrumentos de metais, né, já usando para isso primeiramente o cobre, né, fundia-se com o formato que queria, depois fundido com estanho, né, proporcionou objetos mais resistentes a partir do bronze, né, juntando o cobre com estanho, tá? E bom, daí tem alguns exemplos aqui já de alguns, né, objetos desse período, né, mesolítico. Em cada época, o conhecimento do homem sobre os mais variados tempos avança, né, todo o conhecimento, né, culminando no incremento de novas atividades que lhe proporcionariam êxitos inigualáveis, né, para sua segurança, para o seu conforto, contato com outras culturas, e para isso foi essencial o desenvolvimento da escrita, né, a escrita mesmo, que no princípio era feita através de sinais, né, sinais que representavam os objetos, que era muito rústico e de difícil compreensão, né. Agora com a letra ruim já é difícil ler, imagina, né, como era naquele tempo, tá? Daí o processo pictográfico, né, esse processo evoluiu para uma forma mais abstrata de escrita, composta de uma variedade de marcas em forma de cunha, né, com um menor número de caracteres, né, isso era chamado de cuneiforme, tá, de forma de cunha. Essa forma de escrita ficou conhecida, né, era do grego, né, e era escrita em tabletes de argila, tá, molhada, uma espécie de caneta de madeira com a ponta em forma de cunha, tá? Então era a escrita cuneiforme. Depois vem a escrita mesmo, propriamente dita. Foi a partir do contato com a escrita cuneiforme e hieroglífica, né, que são hieróglifos, é um sistema que usa figuras e símbolos, né, em vez de letras e palavras, tá? O hieróglifo. E que os fenícios, né, que grandes navegadores foram pioneiros nisso, que foram comerciantes do mar Mediterrâneo, desenvolveram e aprimoraram o seu alfabeto, o alfabeto fenício, tá? Composto de 22 letras, que facilitou amplamente o crescente comércio no mar e o contato com outras culturas, tá? Então isso foi um passo gigantesco no desenvolvimento aqui da escrita com as letras, né? Com as letras que foram, né, formando palavras ao invés de hieróglifos, né? De símbolos desenhados, né? Você queria conversar alguma coisa, você tinha que desenhar tudo que você queria, então era meio bem complexo. E esse sistema facilitou muito, né, o contato com outras culturas e o comércio e a navegação, né, uma coisa puxa a outra, claro, tá? Então, a utilização desse novo sistema de comunicação serviu de base para o alfabeto grego, que lhe acrescentou as vogais, tá? Que as escritas mais antigas, as línguas mais antigas não tinham as vogais, era muito difícil, né? Inclusive o hebraico, né, que nós estudamos no nosso curso, não tinha vogais, tá? Então isso serviu de base, né, para o alfabeto grego, com 7 vogais. Nós temos 5, né, em português, no grego tem 7, tá? E que era composto por consoantes, né, os alfabetos mais antigos, árabe, hebreu e por aí, influenciando também outros povos como os romanos, né, que usavam o latim, né, o alfabeto em latim, e tem a mesma origem, a mesma raiz fenícia, tá? Desses fenícios aí, tá? Desse sistema escrito dos fenícios, ok? Bom, vamos para o capítulo 5, né? Fundamentos da geografia bíblica. Agora saímos da arqueologia, terminamos da escrita, passamos agora para a geografia, tá? Bom, conhecer o cenário das terras bíblicas se faz necessário para uma melhor compreensão do ambiente onde se deram as revelações das mensagens, né?
aos escritores, né, esses escritores sagrados, bem como a sua localização, seus aspectos físicos, humanos, né, sua paisagem, né, o ambiente que eles estavam. A geografia dessa região, cuja história e descobertas arqueológicas norteiam a vida, né, de milhões de pessoas ao redor do globo terrestre. Tá? Então, é importante conhecer o ambiente para compreender certas coisas. Tá? Então, a geografia vai nos dar uma ideia, né, para nos conectar ao texto também, ao texto bíblico. Bom, a geografia bíblica, aliada à história e à arqueologia, são as três áreas juntas, tá? São fundamentais, tá? Ferramentas para um aprendizado mais amplo dos fatos, dos acontecimentos que marcaram os ciclos da humanidade. Nessa região aí, né, popularmente conhecida como Mesopotâmia, vou mostrar o mapa para vocês, o seu material impresso já está vendo aí, chamada por Alexandre o Grande, né, de Mesetopotamon, né, ou literalmente entre rios, tá? Terra entre rios, tá? Referindo-se à faixa de terra compreendida entre os rios Tigre e o rio Eufrates, conhecida como uma importante rota de caravanas e da integração comercial que aproximou o norte da África com a Ásia Menor e com a Europa, berço das três maiores religiões do mundo, tá? Que é essa Mesopotâmia, tá? E onde floresceram civilizações, desenvolveram-se povos, produziu-se imensas riquezas, atraiu conquistadores, né? E sanguinários exércitos, poderosos impérios, sendo motivo de disputas, conflitos até o presente século, como vimos recentemente na guerra do Iraque, né? E ainda acontece em guerra lá em volta, né? Com a geografia podemos chegar mais perto e conhecer no local, tá, as terras bíblicas que nos fazem viajar nos cenários dos patriarcas, dos juízes, profetas, sacerdotes, reis, tudo, né? Que nos dá o fundamento bíblico, tá? Bom, e também saber que nada é por acaso, né? Que tem um Deus no comando. A geografia vai nos ajudar a isso, que Deus tem um comando no universo, que Ele formou a Terra, os demais planetas, né, com uma precisão milimétrica incomensurável que não se pode medir, estabelecendo a ordem natural dos hemisférios, no hemisfério norte, hemisfério sul, com cadeias de montanhas, planícies, rios, oceanos, a flora e a fauna, né, os animais e os vegetais, né, ao contrário, né, os vegetais, os animais, a flora e a fauna, para o bem-estar da obra-prima da criação, que é o homem. O homem é a obra-prima da criação. Tudo isso por causa do homem, né? Bom, então vamos à definição, tá? Surgida na Grécia Antiga, com o nome de História Natural ou Filosofia Natural, a geografia, geografein, né? Geo é terra, e grafia, descrição da terra, foi descrita e difundida pelo historiador e filósofo e geógrafo também, né, grego, Estrabão. Estrabão tem uma contribuição muito grande nisso aqui, em sua obra de 17 volumes, conhecida como Geografia. Até hoje a matéria é chamada de geografia por causa da obra de Estrabão, tá? Que é a ciência que se ocupa exclusivamente do estudo da Terra na sua forma e espaço, visando descrever, analisar variação espacial de fenômenos físicos, biológicos e humanos que acontecem no globo terrestre, tá? Que é bem ligada a outras matérias humanas também, tá? Mas que elas se ocupam desses campos exclusivamente, né? Especificamente. Então, com o objetivo de descobrir novas terras, estabelecer contato com outras culturas e civilizações, no desejo de expandir o seu domínio comercial, conhecer novas ideias, trocar informações, né, que os tornassem mais sábios em todos os aspectos que envolviam o mundo de então,
os gregos foram, sem dúvida, os prodigiosos, né, na elaboração dos conceitos que envolvem a geografia, produzindo mapas cartográficos, né? Cartografia é mapas, tá? É a descrição de mapas. É o mundo visto, descrito, desenhado, chama cartografia. Descrevendo o clima, relevo, que facilitava a navegação pelo mar Egeu, pelo mar Mediterrâneo, né? Por toda as rotas conhecidas. Ainda tinha muitas desconhecidas, tá? Além disso, incontáveis historiadores e filósofos, né, geógrafos e matemáticos, como o Eratóstenes, também, né, antes de Cristo, está naqueles 400 anos antes da vinda de Jesus, que calculou a circunferência da Terra, e se lançaram numa incansável busca por conhecimento que os fizesse inteligíveis na compreensão e origem do universo. Então, essa contribuição dos gregos e posteriormente dos romanos, dos latinos, né, além de lançar os alicerces dessa imprescindível ciência, né, que eles lançaram os alicerces dessa, né, nos fez ter uma compreensão melhor do mundo, né? Noções gerais de divisão da geografia, tá? Como é que ela se divide? Além dos fatos descritos, né, de grande relevância, tem outras áreas importantes que são exploradas, né, por essa ciência ampla, né, que comporta pelo menos 3 objetivos principais, como opina a Beatriz Nunes, que está na bibliografia desse material, tá? Primeiro, a compreensão das características particulares de determinada região, realçando os relacionamentos e a integração de diversos fenômenos, né, que são geológicos, climáticos, históricos, políticos, sociológicos, num quadro de unidade local ou regional. Tá? Segundo, a compreensão da relação entre o homem e seu meio, enfatizando que a influência do meio sobre o homem, né, quer o impacto que deste sobre o meio, né, que é o impacto que o homem causa sobre o meio dele, né, que é a ecologia que nós falamos. E por último, a aplicação dos aspectos sistemáticos de localização, interação espacial, né, a explicação de como se estrutura o espaço físico, de como o homem se organiza socialmente nele, tá? E de como muda a concepção do espaço e de sua utilização. Os detalhes dessa organização é estudado em sociologia, mas as bases da sociologia vêm da geografia, tá? Então, essa ciência pode ser dividida e classificada em geografia humana, geografia ambiental, geografia física, geografia matemática e geografia regional, como vamos ver aí, tá? Geografia humana. A geografia humana também é chamada de sociografia, que é complementada pela sociologia. É uma área da ciência que se ocupa de estudar os padrões, processos que envolvem a interação humana com os vários ambientes. A sociologia que é estudada, a geografia humana, é estudada esses padrões sociológicos com relação ao ambiente, tá? Ao local, né? O meio em que vive, tá? E as atividades que ocorrem, tais como os seus aspectos culturais, distribuição da população, composição de étnica, né? de povos, relações socioeconômicas, né? Relações sociais e relações econômicas, tá? Além disso, a geografia humana pode ser dividida em algumas categorias, como por exemplo, geografia cultural, geografia urbana, geografia da religião, geografia econômica, geografia do desenvolvimento, geografia política, histórica, populacional e social, tá? Bom, são as subdivisões da geografia, tá? Da geografia humana. Da ambiental, né? A geografia ambiental, como um novo ramo da geografia física, estuda os efeitos e as ações humanas sobre o meio ambiente, todas as ações que o homem faz e as suas consequências, os seus efeitos sobre o ambiente em que ele vive.
bem como as alterações causadas por desmatamento, poluição, aumento do nível de oceanos, desertificação de áreas anteriormente produtivas e por aí vai, tá? Bom, a geografia física, que é a geral dessa, né, focada nas ciências da Terra, com o objetivo de entender as dinâmicas dela, né, e elementos naturais como clima, relevo, topografia, hidrografia, os padrões de flora, de fauna e geografia física também ela se chama fisiografia, que é o estudo das características naturais existentes na superfície terrestre, nos fenômenos que nela ocorrem, derivados disso, né, como as grandes placas tectônicas que formam a Terra, os movimentos que causam fenômeno, que causam impacto, tudo isso está na geografia física. Depois a matemática. A geografia matemática aborda o movimento da Terra, sua influência do Sol, da Lua sobre a superfície. A geografia tem o seu foco no estudo da forma, dos movimentos, dimensões. Então calcula, né, o tempo, as medidas, né, tudo que envolve a matemática, né, do movimento, né? Então o Sol passa nessa posição, gasta tanto tempo, depois no inverno ele já está noutra posição, e tudo isso é medido matematicamente, tá? Detalhadamente na geografia matemática. Geografia regional. Através de um conceito completamente descritivo, a geografia regional tem por objetivo estudar por regiões, né, as regiões da Terra, visando entender as particularidades e os elementos naturais inerentes àquela região específica. O seu campo de planejamento, né, o seu campo de atuação é o planejamento urbano, regional, planejamento espacial, né, o seu espaço, delimitando o espaço em regiões previamente definidas, né, para ajudar a determinar como desenvolver ou como não desenvolver uma área para exploração sustentável. E a geografia bíblica, que é o objeto de estudo nosso, né, apesar de não constar na classificação da ciência, surgiu da necessidade de se localizar, de se fixar, situar, documentar os acontecimentos que estão na Bíblia, tá? Bíblico-históricos, para um amplo conhecimento das narrativas dos povos, cultura, ambiente, da revelação de Deus, né? Tornando compreensível e acessível as informações contidas nas Sagradas Escrituras, a nossa principal fonte de consulta para um exato entendimento dessa disciplina, tá? A Bíblia Sagrada. Vejam, já que as informações mais antigas que se tem da humanidade, não tem nenhum outro livro, outra coisa que possa ser consultada com tamanha eficácia como a Bíblia, né? Todos os outros fragmentos são fragmentos muito pequenos que não dá para fazer um raciocínio lógico, conclusivo, né, e direto. Então a geografia bíblica tem uma grande importância para a humanidade, apesar de muitas vezes nem ser reconhecida, tá? Bom, nós temos aqui, né, ao observarmos a representação do mundo através do mapa, nós vislumbramos um resumo da divisão da Terra em continentes, com seus principais oceanos, podendo localizar ainda que superficialmente a região do nosso estudo, né? A gente pode ver aqui, né? Nós temos aqui os continentes, tá? Os continentes, né? As Américas, né? A Europa, essa parte mais escura, a África, o continente africano, bem definido, e quase tudo que sobra é a Ásia, tá? E aqui embaixo a Oceania. Uma coisa importante que poucos percebem é que Israel fica na Ásia, tá? No lado asiático, tá? Então é importante a gente observar esse pequeno detalhe aqui, tá? Israel, a Síria, a Arábia, né? Fica no continente asiático, tá bom? E ainda percebo nesse mapa aqui um pequeno erro, onde a Ásia Menor, que é a Turquia, né? Aqui, ó, tá marcado de cinza, como se fosse da Europa, mas é Ásia também, tá? Então a divisão da Ásia e da Europa está entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, tá? E tem uma
do Mar Cáspio ele sobe até o Oceano Glacial Ártico lá, tá? É aqui a definição, tá? A Ucrânia, por exemplo, está do lado europeu, a Rússia está do lado asiático, tá? Então tem uma cadeia de montanhas, tem uma geografia natural nesse lugar aqui, tá? Então toda a divisão aí ela é feita dessa forma aqui. Então isso aqui é a divisão, né? E o nosso objeto de estudo ele vem aqui da Ásia, tá? Começa aqui da Mesopotâmia, que está na Ásia, Israel, na Arábia, uma parte no Egito, aqui que está do lado africano. O Egito está em 2 continentes, tá? Tem um pedaço do Egito do lado asiático e um pedaço do lado africano, tá? Então temos estudos aqui na África, temos estudo na Europa, que já vai para o Novo Testamento, né? Depois da Ásia Menor tem uma parte na Europa, que é a parte da Macedônia, Grécia e Roma, tá? Ok? Bom, essa representação cartográfica, né, do mapa, tá? A representação do mundo através do mapa. Essa representação visa demonstrar ainda que, de forma resumida, as principais áreas do mundo, né, com as suas extensões, os seus limites. Os gregos foram das primeiras culturas a utilizar a geografia como uma ciência adequada na exploração de espaços físicos, descrevendo com precisão importantes detalhes no relevo e hidrografia das regiões pesquisadas. Habilidosos na elaboração e confecção de mapas do mundo antigo, cujo campo de estudo denominou-se cartografia, tá? Cartografia, lembra que eu falei que a cartografia era escrita, o jeito de se escrever o mapa? Pois é, chartes, carto, tá? E grafein, grafia, tá? Descrição. Chartes é mapa e grafia é descrição. Então, descrição, mapa descritivo, tá? Uma das áreas de estudos da disciplina em pauta, que visa, por meio de representações de símbolos abstratos, né, o mapeamento, e colocando através de símbolos ali, tá, para ampliar o conhecimento. Ok? Bora lá para as áreas, principais áreas do mundo bíblico, capítulo 6, é o crescente fértil, chamado de crescente fértil. Essa área é uma expressão cunhada por um arqueólogo americano, né, James Harry, tá? É conhecido e estudado através de representação cartográfica do mapa, tá? É chamado crescente fértil por causa da forma do mapa, que a área em estudo forma uma meia lua, né, tipo lua crescente, tá? E compreende territórios ou partes da Palestina, de Israel, da Jordânia, do Líbano, da Síria, parte do Iraque, parte do Egito, Chipre, que é a ilha de Chipre, e a parte sul da Turquia, que é a Ásia Menor, né, e também um pedaço do Irã, tá? Nessa região rica em biodiversidade, importantes recursos hídricos, você pode olhar no seu mapa do material impresso aí, eu vou mostrar ele ali embaixo, que tem a área do crescente fértil, tá? Nessa região que é rica em biodiversidade, né, diversidade biológica, e importantes recursos hídricos, né, fornecidos pelo fluxo constante dos rios Tigre, Eufrates, do Rio Jordão e também do Rio Nilo, né? Nessa área do crescente fértil tem esses 4 rios importantes e muitos outros, mas esses são os mais importantes. Chamado pelos egípcios, né, o Nilo, de a dádiva dos deuses, né, tornava essa área do mundo um inigualável ambiente para subsistência humana, tá? Além de ser durante muitos séculos considerada estrategicamente uma ponte entre a África e a Eurásia. A Eurásia é a junção da Ásia e Europa. Ele foi dividido depois, né, e nos outros continentes, tá? Que era uma massa terrestre que forma um conjunto de Europa e Ásia juntas, um supercontinente que posteriormente se transformou em Europa e Ásia, tá? Em um mundo antigo, né, sem o desenvolvimento tecnológico e a descoberta dos elementos e as ferramentas adequadas para a exploração das matérias-primas, das riquezas minerais essenciais ao bem-estar humano, essa região reunia as condições para a sobrevivência e progresso da humanidade.
Então foi esse crescente fértil que estamos dizendo, tá? Foi aqui que surgiram os primeiros núcleos urbanos, resultado do desenvolvimento da agricultura, que eu falei lá atrás, acompanhado de um sistema eficiente de irrigação nos rios Tigres, no rio Eufrates e posteriormente no rio Nilo, tá? Já que o índice de chuva pluviométrico era bastante irregular, tá? Então olha aqui, ó, tá vendo a meia-lua no mapa aqui? Tá? Então inclui aqui o rio Tigre, Eufrates, na Mesopotâmia. Aqui está a Babilônia, que é hoje o Iraque. Ali mais ao norte está uma parte do Irã, tá? E daqui nós temos Síria, nós temos Israel, nós temos Jordânia, tá? Temos Arábia aqui mais embaixo, temos Egito do outro lado, tá? Então essa região toda aqui forma esse crescente fértil, que é a área que o John Harry, né, o Harry americano, batizou de crescente fértil, que é a nossa principal área de investigação bíblica, tá? A ilha de Chipre, que citou ali atrás, é aqui dentro do mar Mediterrâneo. Essa área riscada aqui é o Mediterrâneo, tá? Essas áreas riscadas são mares. Aqui o Mar Vermelho, aqui o Golfo Pérsico, que dão no Oceano Índico mais atrás, tá? E dali o oceano é o Mar Mediterrâneo, tá? Ao norte lá temos o Mar Cáspio, temos o Mar Negro mais em cima, ok? Bom, Mesopotâmia é aquela região compreendida entre rios, Mesopotâmia, que a gente falou, tá? Entre os rios Tigre e o rio Eufrates. E ela é conhecida como o berço da humanidade, tá? Do grego meso, entre, e potamos, rios, né? Entre rios, tá? Literalmente terra entre rios, tá? Chamada por Alexandre o Grande, tá? Que preserva os grandes segredos da origem do homem, além de fornecer um rico legado histórico e arqueológico da cultura, língua, artefatos, características e episódios que envolveram as maiores e mais desenvolvidas civilizações antes da era cristã, tá? Que floresceram ao longo dos rios Tigre e do rio Eufrates, tá? Ambos nascem na Ásia, lá nas montanhas da Armênia. Os dois, um nasce de um lado do outro, e descem paralelamente até desembocar no Golfo Pérsico, tá? Segundo pesquisadores, a Mesopotâmia tem ao menos duas regiões completamente distintas, denominadas de Alta Mesopotâmia ao norte, ocupada na antiguidade pela Assíria, né, onde pega um pedaço do Irã, tá? E a área montanhosa e desértica, né, com poucas pastagens. Essa área é a área da Síria. E também a Baixa Mesopotâmia, ao sul, né, conhecida como Caldeia, né, terra dos caldeus, muito fértil em razão do seu grande fluxo de água, né, e também da sua forma geográfica ali, do seu relevo que possibilita irrigações e tudo. Então é uma coisa tremenda isso lá, tá? E esses rios que nascem lá nas montanhas da Armênia, como eu já disse. Às margens do rio Tigre e Eufrates, os homens encontraram um lugar propício para se estabelecer, porque até então eles eram nômades, ficavam andando de um lugar para o outro, achando condições, achando alimentos, achando pastagens para os seus animais e andando, tá? Os nômades são isso, pessoas que vivem andando para lá e para cá. E quando eles encontraram esse local, eles acharam um lugar para se fixar. Por isso que começou a fixação do homem na terra por ali, tá? Das civilizações antigas, tá? E daí foram aprendendo, né? E nesse crescente fértil aconteceu muito isso e depois se expandiu pelo resto do mundo. Isso bem na antiguidade mesmo, tá? Que isso acontecia. Então, esse povo era nômade, né, coletor de alimentos, né, ali eles implementaram técnicas de irrigação que tornaram a agricultura a sua principal modalidade de produção de cereais, formando os primeiros agrupamentos sociais e construindo grandes cidades, ergueu imponentes monumentos, né, que foram feitos aí tem grandes coisas construídas, inclusive a história da Torre
de Babel que ocorre nesse local, tá? Todavia, nada disso seria possível sem a indispensável existência dos rios Tigre e Eufrates, que com o seu fluxo constante de águas, né, e com o seu humus que traz, né, a sua matéria orgânica, da decomposição de matéria orgânica, animais, vegetais, né, que deixados às suas margens, que vai ao longo das cheias, vai incorporando aí dentro, né, e leva para outras terras. Quando dá enchente, ele traz aqueles humus e depositam, né, a fertilidade no outro local. Essa é a lógica das enchentes, tá? Que favorece os povos que se estabelecem ao longo da sua borda. Então, quando ele tem uma planície ao lado da sua calha, né, que acontece com o rio Tigre e Eufrates, os dois, inclusive, por isso que esse lugar é o lugar preferido das civilizações do mundo antigo. Então, quando ele transborda, ele alaga grande parte daquela região só naquele transbordamento, quando abaixa e fica ali o adubo natural, tá? Então, temos pelo menos duas linhas de opiniões divergentes que procuram delimitar essa região conhecida como Mesopotâmia, né? Então, existem essas duas. Uns estabelecem o seguinte: os marcos para a Mesopotâmia, o Golfo Pérsico, né, os montes Zago, os desertos sírio-arábico e os montes da Armênia, né, lá em cima. Outros incluem região somente da Caldeia, Assíria e Arã, que são bem próximos ali. Então, o que quer dizer é que tem gente que diz que a Mesopotâmia tinha mais largura, né, além do rio Tigre e Eufrates, ainda ia longe ali. Outros dizem que é mais restrito ali a área dos rios Tigre, as margens dos rios, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora, né, quanto a parte de dentro entre os dois rios, tá? Toda a parte de dentro, todos concordam, mas é que um grupo diz que é a parte de dentro mais a extensão de onde o rio alcança, a calha do rio, e outros não, que alcança outros países mais longe, né? Lá mais longe, tá? Esses três países, né, Caldeia, Síria e Arã, ficam realmente na faixa entre os rios Tigre e os rios Eufrates, tá? E o rio Eufrates. Então, esses três aqui, onde a Caldeia mais abaixo, a Síria mais em cima e Arã mais em cima ainda, aquele local onde Abraão saiu aqui da Caldeia e foi para Arã, né, Padã Arã. Então, mas como o nome Mesopotâmia costuma se colocar além do vale, né, dos dois rios, né, os seguintes lugares: ao oeste a Síria, a Carquemes, ao norte a Armênia, ao leste a Pérsia, né, que a Pérsia, ali nós temos a Caldeia, o lugar dos caldeus, mas toda a Pérsia, que aí inclui todo o Irã, né, vai incluindo aqui Elam, Axã, parte, tudo isso aqui em volta e longe, né, vai longe isso aqui, tá? E ao sul o Golfo Pérsico e ao norte as montanhas da Armênia, né, claro, tá? Bom, modernamente essa região é ocupada pelos países Arábia Saudita, Kuwait, Iraque, Síria, né, ao norte a Turquia, né, depois da Armênia, ao leste Irã, ao sul do Golfo Pérsico, em cujas proximidades estão os Emirados Árabes Unidos, tá? Além disso, tem pelo menos 7 referências nos registros bíblicos relativas à palavra Mesopotâmia, 5 no AT e 2 no NT, tá? Indicando que não apenas as terras entre os rios, mas outras localidades aí, né, naquela região lá do Crescente Fértil, tá? Vejam só. Então, um grupo acredita que é só essa área aqui do Vale dos Rios, Tigre e Eufrates, né, os rios é a linhazinha, essa área mais escura seria o Vale dos Rios, tá? E outro grupo defende que vem para a Arábia fora, para a Pérsia, até na Turquia, que está lá no alto. Ok? Oriente Médio.
situado na porção nordeste da África e a oeste do continente asiático, denominado Ásia Ocidental. O Oriente Médio se estende desde o leste e sul do Mediterrâneo e o Oceano Índico, abrangendo uma área de mais de 6,8 milhões de quilômetros quadrados. E é formado pela parte asiática do Egito. Lembra que eu falei para vocês que o Egito tem uma parte na África e outra parte na Ásia, tá? E por países da Península Arábica, que é a Arábia Saudita, o Egito, né, a parte de cá, Israel, Iêmen, Jordânia, Kuwait, Omã, Catar, Palestina, Síria, Líbano, Iraque, Irã, Chipre e Turquia, que, embora possuindo uma parte do seu território na Europa, a Turquia é considerado um país asiático, tá? Porque tem lá o Estreito de Bósforo e um pequeno pedaço da Turquia fica do lado europeu, porque o Estreito de Bósforo, né, da cidade de Istambul, é a separação da Ásia e da Europa, tá? Inclusive, a cidade de Istambul é a única cidade do mundo que está em 2 continentes, né? Um pedaço dela é do lado asiático, outro pedaço do lado europeu. Ok? Deixa eu voltar no mapa aqui. Então, aqui ele está dizendo que é tudo isso aqui, né? O Oriente Médio, todos os países que estão na Península Arábica, né? Os países aqui até o Golfo Pérsico, né? Todos eles aqui indo desembocar no Oceano Índico, tá? Aqui para cima fica a Turquia, e aqui no meio tem Jordânia, tem Israel, tem Síria, tem Armênia, tem Turquia, que é o nome dos países hoje, tá? Iraque aqui no meio e Irã à direita, ok? Então essa área que vocês estão vendo aqui na descrição da Mesopotâmia é justamente o Oriente Médio que a gente está falando ali, tá? Veja aqui os nomes dos países hoje, tá? Iraque, Irã, Síria, Turquia, tá? E os países do Golfo Pérsico, tá? Os países árabes. Apesar de ser denominado um centro de negócios, uma região estratégica, né? Ele gira muito recurso por causa de petróleo, por causa de uma série de coisas. É uma região estratégica para a economia e política do mundo global, né? Por causa principalmente do petróleo e de gás natural, tá? É uma área de intensos conflitos desde os remotos séculos devido a fatores históricos, geográficos e fatores religiosos principalmente, tá? Nessa região, né, do Oriente Médio, ocorreram importantes fatos que envolveram a história dos patriarcas, formação da nação hebraica, né, dos hebreus, além da inegável contribuição social, cultural, linguística que cada povo produziu durante sua existência, sendo o principal cenário da revelação bíblica. Ok? Podemos terminar essa aula? Deus abençoe, em nome de Jesus.